Querido, vira para quem está do seu lado aí e diz: você está preparado para hoje? Pergunta aí. Que hoje vai ser boxe. Se você puder, pode ir sentando aí. Antes de começar, eu queria só pedir algo aqui. Cadê os líderes de GC, supervisores e pastores presentes aqui hoje? Como que foi o momento de conexão no domingo? Uhul. Foi uhul. Oh, eu vi muita gente pegando contato, pegando WhatsApp, e eu queria celebrar isso porque foi demais. Foi muito bom ver a galera se movimentando. Então se prepara que domingo que vem tem mais. Momento de conexão é momento de pescar aqui dentro desse aquário. Aqui pode. A gente não pesca dentro do aquário dos outros, mas aqui dentro os peixes tem que estar tudo nos nossos GCs, amém? Então tá bom. Queria que você abrisse sua Bíblia aí, Gênesis 37. Se você puder, eu queria compartilhar algo. Coitado de quem está na câmera hoje, você está com esse zoom aí, eu fico andando de um lado para o outro, eu não consigo ficar parado. Coitado de você, Gabriel, mas amém. Queria celebrar algo com você, mais uma coisa importantíssima. Os nossos GCs estão avançando e crescendo, e nesse domingo, sabe quantas pessoas entregaram a vida para Jesus? 30 conversões nós tivemos. Você tem que estar muito preparado, porque os GC vão bombar, vão multiplicar. Você estava pensando que estava longe, começa a treinar a gente aí, que teu GC vai multiplicar logo. Deus está mandando gente, e nós vamos cuidar delas, amém? Amém. Quem é líder aí que vai cuidar? Amém. Glória a Deus, tem gente feliz aí. Então tá bom. Eu queria dizer que se eu pudesse ter escolhido um repertório para esse Terça Vida, eu acho que eu não ia ter escolhido duas canções que eu acho que combinaram tanto com o que a gente vai falar. E a gente vai dar uma risadinha agora, mas acho que a gente vai chorar depois. Porque eu acredito que Deus, para nos levar a lugares que Ele quer levar, Ele precisa às vezes nos ajudar a passar pelo processo. Você está preparado para passar pelo processo? Então vamos lá, porque eu acredito que os inimigos vão ser derrotados, nós teremos uma mesa diante deles, mas essa mesa não é de vingança, essa mesa é quando a gente se assenta com eles, para nos alegrarmos com aquilo que Deus tem feito nas nossas vidas, porque ninguém pode parar o que Deus tem para fazer na tua vida. Você crê nisso? Eu quero provar biblicamente isso para você, com a história de hoje. Pedi até para colocar a figurinha ali, de José, como a gente gosta de chamar, o José do Egito, e eu queria ler isso com você hoje. Então se você puder abrir no capítulo 37 de Gênesis, nós vamos ler 11 versículos. Abre sua Bíblia comigo e acompanhe a leitura, onde ele começa dizendo: Jacó habitou na terra das peregrinações de seu pai, na terra de Canaã. Esta é a história de Jacó. Quando José tinha 17 anos, fala aí quantos anos? 17. Apacentava os rebanhos com os seus irmãos. Sendo ainda jovem, acompanhava os filhos de Bila e os filhos de Zilpa, mulheres de seu pai, e trazia más notícias deles a seu pai. Ora, Israel amava mais José do que todos os outros filhos, porque era filho da sua velhice, e mandou fazer para ele uma túnica talar de mangas compridas. Quando seus irmãos viram que o pai o amava mais do que todos os outros filhos, odiaram-no, e já não podiam falar com ele de forma pacífica. José teve um sonho, e o contou a seus irmãos, por isso o odiaram ainda mais. Ele lhes disse: peço que ouçam o sonho que eu tive. Sonhei que estávamos amarrando feixes no campo, e eis que o meu feixe se levantou e ficou em pé, enquanto os feixes de vocês o rodeavam e se inclinavam diante do meu. Então os irmãos lhe disseram: você pensa que vai mesmo reinar sobre nós? Pensa que realmente dominará sobre nós? E com isso o odiavam ainda mais, por causa dos seus sonhos e das suas palavras. José teve ainda outro sonho, que ele contou aos seus irmãos, dizendo: sonhei também que o sol, a lua e 11 estrelas se inclinavam diante de mim. Quando José contou esse sonho ao pai e aos seus irmãos, o pai o repreendeu dizendo: que sonho é esse que você teve? Você está querendo dizer que eu e a sua mãe e os seus irmãos iremos nos inclinar até o chão diante de você? Os irmãos tinham inveja dele, o pai, no entanto, guardou aquilo no coração.
Eu queria parar aqui um pouquinho e explicar um pouquinho desse texto com você, porque eu acho que a maioria aqui já deve ter ouvido falar dessa história. Se você não ouviu, vou te apresentar ela hoje, mas eu não vou conseguir ler todos os capítulos. Se você puder chegar em casa e ler do 37 ao 43, 44, você vai ter uma explanação dessa narrativa de José e o que Deus fez na vida dele. Mas essa história começa com José sendo, como diz, talvez, não sei se os meus amigos aí de Pernambuco, né, falam desse jeito, mas José era menino de papai, né? Ele era o preferido, ele era o queridinho do papai, e se não bastasse, ele era folgado, porque a Bíblia diz que ele ia contar o que os irmãos fizeram de errado para o pai. Ele era dedo duro ainda por cima. O pai amava ele de tal forma que privilegiava ele, e esse José, esquece esses fatos que eu acabei de dizer, um menino mimado, um menino que o pai amava, mas esse José recebe um sonho, o sonho que ele conta para os irmãos, e os irmãos dizem: tu está zoando com a nossa cara, né? Tu já é folgado pra caramba, tu é mó mimado, e ainda vem querer dizer que vai reinar em cima da gente? Ah, moleque, se nós te pegar, nós te enchemos de porrada. Era o que os irmãos no coração diziam e queriam fazer. Se já não bastasse, ele vai e conta para o próprio pai: não é só meus irmãos, pai, eu também sonhei que todo mundo, estrelas, sol e lua, se inclinavam diante de mim. Mas o que me chama a atenção é que Jacó, um homem sábio, Israel, ele guarda no coração aquilo. Ele já olhava para esse filho diferente e ele diz: rapaz, esse menino aí, tem algo aí, Deus vai fazer algo na vida dele. Mas eu quero continuar com você, por quê? Porque em um determinado ponto, continuando essa história aqui, que a gente não vai ler, mas eu vou tentar pegar alguns pontos para você, ele vai ver a pedido do pai como os irmãos estavam pastoreando ovelhas, os irmãos percebem que ele vem sozinho, eles falam: agora é a nossa hora, vamos acabar com a raça desse folgado, desse José, e eles jogam ele num poço. Primeiro um fala em matar ele, o outro diz: não, matar é demais, vamos vender ele como escravo. Então está passando uma caravana que está indo para o Egito com escravos, e eles dizem: quanto que você dá para nós, por esse jovem aqui? E eles vendem o próprio irmão, e esse irmão vai como escravo para o Egito. Eles voltam para o pai, dão um baita do migué no Jacó, eles pegam a túnica dele, rasgam, jogam sangue, e diz: pai, um animal feroz comeu José. Foi bem duro, a gente está triste com isso, mas pai, foi o que aconteceu. E a Bíblia diz que Jacó fica muito triste, a ponto de entrar numa espécie de depressão profunda. A Bíblia diz que de certa forma morreu-lhe o espírito, porque era o filho que ele amava, ele tinha algo com aquele filho, era o filho da mulher que ele amava. Apesar da Bíblia contar no Antigo Testamento que ele tinha filho com algumas mulheres, porque eles tinham uma espécie de poligamia, tinha uma mulher que ele amava, era aquela mulher que a gente, quando lê a história de Jacó, sabe que ele trabalhou 14 anos para poder casar com ela. Essa mulher não podia gerar filho, mas em um determinado momento ela dá um filho para ele, e aquele filho se torna o menino dos olhos dele. Então esse menino de repente morre tão jovem. Quando a gente, se você puder, avança ali um pouquinho, mas a gente vai vendo que José, já quando ele chega nessa caravana, ele é comprado pelo Potifar, um oficial do rei, um comandante do exército do faraó do Egito, e esse cara já compra ele para servir na casa dele. Compra aquele escravo e diz: você vai servir na minha casa. O José começa a servir, se você puder, já vai indo para o capítulo 39, no verso 3. José começa a servir, mas o moleque era diferenciado. Olha o que o texto bíblico diz. Verso 3: Potifar viu que o Senhor estava com José, e que tudo o que ele fazia, o Senhor prosperava nas suas mãos. Assim José achou favor diante dos olhos do seu dono, e o servia. E ele pôs José por mordomo da sua casa, e lhe passou as mãos tudo que tinha. E desde que Potifar o fez mordomo de sua casa, e encarregado de tudo que tinha, o Senhor o abençoou a casa do egípcio por causa de José. A bênção do Senhor estava sobre tudo que tinha, tanto em sua casa como no campo. Potifar confiou tudo que tinha às mãos de José, de maneira que não se preocupava com nada, a não ser com o pão que comia. José vai para lá, e a princípio ele é só um menino folgado aos olhos dos irmãos, mas Deus começou um processo na vida de José, porque o sonho que ele tinha tido não era um sonho da cabeça dele, mas era um sonho que Deus tinha dado. Mas José não tinha noção do que ele ia passar até alcançar, até viver aquilo que Deus tinha. E essa história tem pouco glamour até chegar lá, tem muita sofrência. Pior que sertanejo universitário que a gente tem que escutar às vezes na rádio aí, né? Pior do que aquela sofrência de doer o coração, de chorar,
porque ele passa por processos horríveis. E o que a gente vê é que, além do processo ter começado na vida dele, Deus estava mostrando para ele que tinha escolhido ele para uma grande obra, para aquele tempo, para aquela geração, para aquele povo. Mas José precisava, pelo processo, ver isso. E não tinha como ele ver isso sem que ele passasse por algumas coisas de trabalho, de amadurecimento, de experiências para chegar aonde o Senhor queria. Provável que, como ele era mimado pelo pai, Deus estava dizendo: olha, o teu pai terreno te mimou, mas eu, para te levar onde eu quero te levar, eu vou precisar te deixar ter algumas experiências. Continua comigo. A mulher do Potifar, ela era aquelas mulher com um problema. A mulher era acelerada. O Potifar, não sei o que rolava, mas o Potifar não era suficiente. Ela começou a dar em cima do José. E José, a Bíblia diz, o texto diz, que ele evitava e saía de perto dela. Ele tinha um propósito com o Senhor. Depois de ter sido vendido pelos irmãos, ele podia ter se virado contra Deus. Pô, se Deus fosse comigo mesmo, não tinha me deixado ser vendido como escravo. Mas não é o que ele faz. Além de permanecer no processo, ele procura santidade. Então a mulher vinha para cima dele, e como diz o pastor Cláudio Duarte, não era mulher feia, porque mulher feia não tenta ninguém. O pastor Cláudio Duarte diz: a mulher do Potifar era bonitona, que se fosse feia ele ia dizer: é fácil evitar, mas ele tinha que fugir da mulher, porque provavelmente a mulher era bonita. E o que acontece é que, de tanto ele evitar, a Bíblia diz que a mulher, em um determinado momento, se cansa disso e acusa ele: olha, esse hebreu que tu comprou e trouxe para dentro da nossa casa, está tentando me atacar. E ele é caluniado, mentem a respeito dele, ele é difamado e, pasme, o Potifar manda prender ele. Agora então você pensa comigo, agora ele tem motivo para se voltar contra Deus, agora ele tem motivo para desistir, mas não é o que acontece. Vai comigo para capítulo 39, versículo 21, e olha o que diz: o Senhor, porém, isso depois da prisão, vou ler o 20. E o dono de José o tomou e o lançou na prisão, no lugar onde os presos do rei estavam encarcerados. Ali José ficou na prisão. O Senhor, porém, estava com José, foi bondoso com ele, fez com que encontrasse favor aos olhos do carcereiro. Este confiou às mãos de José todos os presos que estavam no cárcere, e José fazia tudo o que se devia fazer ali. O carcereiro não se preocupava com nada do que tinha sido entregue às mãos de José, porque o Senhor estava com ele, e tudo o que ele fazia, o Senhor prosperava. Sabe, na medida do processo, algo começa a acontecer com José. Por enquanto ele era só um menino mimado, mas à medida que ele sai da casa do pai e começa a passar por essas privações, ele começa a servir, e Deus começa a mostrar que colocou o dom sobre a vida dele. O primeiro dom que a gente começa a ver aqui, mais explícito, é que ele tinha um dom de administrar. O que ele pegava na mão para administrar, prosperava. Mas até então, na casa do pai, debaixo dos irmãos, isso não aparecia. Deus precisou tirar ele dali, colocar ele numa circunstância aonde, mesmo numa cadeia, ele pegava e o cara diz: pode cuidar dos presos aí, que cara, tu é fera, o que tu começa a ajeitar aí começa a dar certo, né? Consigo imaginar ele ajeitando os presos, fazendo laboral, vamos ler, as empresas querendo contratar, né? Porque, rapaz, os presos estão muito bonzinhos, esse cara aí está liderando os presos, e eu não sei o que está acontecendo, mas esse moleque aí é diferenciado. Deus estava mostrando que tinha escolhido ele. Na prisão, se já não bastasse, né? Ele podia estar reclamando, chorando, mas não, ele faz algumas conexões, e outro dom do Senhor que Deus tinha derramado sobre a vida dele começa a aparecer. Até então os sonhos da juventude pareciam ser uma miragem, mas ali não. 2 caras na prisão, um copeiro e um padeiro do rei que estavam presos, têm sonhos. E José ouve os sonhos e diz: olha, o sonho quer dizer isso. Deus tinha dado um dom profético para José, e começa a aparecer no meio da prisão os dons sobrenaturais que Deus tinha dado para ele. E então ele dá a sentença. Um sonhou e José diz: rapaz, o teu sonho é ruim, cara, tu vai morrer. O outro dá um sonho e José diz: rapaz, tu vai ser restituído para a tua posição. Passam-se alguns dias e um é enforcado e o outro, o rei, restitui a posição. José só diz: cara, só uma coisa eu te peço, lembra de mim quando tu estiver diante do rei, fala dele lá bem para mim, para o faraó, porque pode ser que isso me ajude aqui. E o que acontece? A Bíblia diz que o copeiro esquece dele. 2 anos mais se passam e o cara nem lembrou
daquilo que José tinha feito por ele. E é engraçado porque nesse momento ele tinha mais um motivo para murmurar, para criticar, para amaldiçoar aquele copeiro, mas desgraçado, cara, meu Deus, Deus usou a minha vida para abençoar, e o desgraçado nem lembra de mim. Querido, você acha que era difícil isso acontecer? Talvez na nossa realidade era mais fácil, era o que a gente faria naturalmente, murmurar, criticar, se vitimizar. Pô, tudo que eu faço é dar o melhor, mas olha o que me acontece, olha o que está rolando na minha vida, dá tudo errado, eu sou um amaldiçoado. Mas a gente não vê esse coração em José. Ele continua sendo fiel, persevera, quietinho, pianinho, ele não vai espernear, ele não desvia da igreja, ele não troca de igreja, ele não vai postar indireta no Instagram, no Facebook, ele não sai mimizento por aí, dizendo que ninguém me gosta, ninguém me quer. Ele permanece fiel. Olha, não sei porque que Deus está permitindo isso na minha vida, mas eu vou permanecer fiel. Eu falei que era boxe, tá? Então, calma teu coração aí que Deus está falando com a gente. 2 anos se passam, o faraó tem um sonho, e então o cara lembra: rapaz, faraó, esse sonho aí que tu teve, tem um cara que há 2 anos atrás, quando eu estava preso, foi ele que interpretou o sonho, e o sonho deu tão certo, que tu me restituiu, e é isso que ele falou. E o faraó manda chamar José, e então o dom espiritual e sobrenatural entra em ação de novo. José não apenas traduz o sonho era a respeito de 7 espigas, e então 7 espigas mais gordas engolem aquelas 7 espigas. Depois um segundo sonho eram 7 vacas magras, mas então eram 7 vacas gordas, desculpa, mas então 7 vacas magras engolem as gordas, e é um sonho muito louco, umas vacas canibal, né? Um negócio que não dá para entender. E o faraó diz: cara, esse sonho está me perturbando, não foi só um sonho, tem algo por trás, eu preciso que alguém me diga, né? Eu preciso que alguém me fale, acho que tem algo por trás. Novamente, o dom que Deus dá para José aparece ali, chamam ele, José dá a interpretação, Deus, e ele dá toda a glória para Deus. Se você for lá para o versículo, deixa eu achar aqui, 38 do capítulo 40, não, minto, porque não tem 38, agora eu perdi a minha anotação, deve ser no 41, então, calma aí. Isso, 41, 38, diz o seguinte: então o faraó perguntou aos seus oficiais: será que a gente poderia achar alguém melhor do que José, um homem em quem está o Espírito de Deus? Depois o faraó disse a José: visto que Deus revelou tudo isso para você, não há ninguém tão ajuizado e sábio como você será o administrador da minha casa, e todo o meu povo obedecerá a sua palavra, somente no trono eu serei maior do que você. E faraó disse mais a José: eis que eu te constituo autoridade sobre toda a terra do Egito. Então o faraó tirou o seu anel sinete da mão, e pôs no dedo de José, mandou que o vestissem com roupas de linho fino, e lhe pôs no pescoço um colar de ouro, e o fez subir na sua segunda carruagem, e clamavam diante dele: inclinem-se todos. Desse modo deu-lhe autoridade sobre toda a terra do Egito. Querido, vai comigo para o verso 46, você lembra com que idade José tinha saído do Egito, da terra dele? Vai ali comigo para o verso 46, José tinha 30 anos de idade, quando se apresentou a Faraó, rei do Egito, e andou por toda a terra do Egito. Foi um semestre difícil na vida do José, né? Foi um mês meio complicado, né? Ele passou por muita coisa. Querido, 13 anos amargando calúnia, mentiras, foi vendido. Se tem alguém que pode nos dar aula de como reclamar, bem reclamado, murmurar, se vitimizar, é José. Mas a aula que ele nos dá é completamente contrária. É de permanecer fiel e confiando em Deus, mesmo diante das situações mais difíceis. Você consegue olhar para isso e perceber isso? Deus, abre os nossos corações hoje, porque nós queremos, Pai, entender o que o Senhor quer falar conosco, nós queremos perceber o que Tu queres nos ensinar, porque nós queremos o coração de José, nós queremos, Pai, a visão de José, nós queremos, Senhor, olhar para a vida e para os problemas como José olhava, porque ninguém vai nos impedir de viver o que Tu queres que a gente viva, no nome de Jesus. Sabe, José se casa no Egito, ele tem filhos no Egito, mas algo acontece, a fome que ele tinha profetizado, que Deus tinha dado para esse sonho profético do faraó, começa a vir. Então ele começa a administrar de tal forma que ele começa a construir celeiros para guardar toda a comida. Por quê?
7 anos de prosperidade, mas vai vir 7 anos de seca. Os 7 anos de seca começam. E o que acontece é que não afeta só a terra do Egito, mas arredores, inclusive chegando até a família do faraó, do pai de Jacó e dos seus irmãos, a ponto de eles dizerem: olha, no Egito tem provisão, nós vamos ter que ir lá comprar comida. 13 anos depois, ele vai ter que encontrar os irmãos dele. E daí a gente pensa: rapaz, isso dava uma baita de uma história de novela da Globo, hein? Vingança, mágoa, traição, morte, é tudo que as novelas ensinam. Mas não é esse o roteiro que José prepara. Olha o que acontece. Além de vender o alimento quando os irmãos chegam, ele devolve o dinheiro para cada irmão. Ele abençoa os irmãos no primeiro momento. Os irmãos vêm, compram comida e ele manda devolver o dinheiro, ele bota dentro do saco. Eu acredito que ele quer tirar uma casquinha dos irmãos, porque ele diz, e ele acusa os irmãos de serem espiões na terra. Se você vai ler o texto bíblico, ele diz: vocês são espiões, né? O que vocês quiseram fazer aqui? Eu acredito que no coração ele estava dizendo: Deus, deixa eu tirar uma casca deles, só uma casquinha. Quando isso acontece, eu acredito que ele dá essa matutada, mas quando a gente pula, vai lá para o capítulo 43, no verso 26. Algo acontece ali. Os irmãos regressam do Egito e ele faz algo, ele deixa um irmão preso. Ele diz: olha, um vai ter que ficar preso, porque eu quero saber que o que vocês estão falando é verdade, vocês são espiões, e para vocês provar para mim, vocês têm que trazer esse irmão mais novo aí que vocês falaram, porque José não era o mais novo, tinha um ainda mais novo que ele, que era o Benjamim. Fala: olha, eu só vou acreditar se vocês trouxerem o Benjamim. E no 43, 26, quando isso está acontecendo, olha o que ele diz ali, cadê? E carregaram o cereal sobre os seus jumentos e partiram dali. Quando um deles abriu o saco de cereal para dar de comer ao seu jumento na estalagem, encontrou o dinheiro na boca do saco do cereal. Ele tinha abençoado os irmãos. Mais do que isso, algo acontece ali. Eles voltam, não em pouco tempo, eles esperam acabar a comida, porque o Jacó diz: vocês já me perderam um filho, me deixaram um preso, eu não vou liberar o mais novinho para ir agora, vocês vão ter que aguentar. Quando acaba a comida, eles falam: pai, se o pai não nos permitir levar o Benjamim, nós não vamos conseguir buscar o alimento que nós precisamos. E daí eles dizem: olha, eu garanto com a minha própria vida, pai, eu trago ele em vida de novo. Então eles regressam para o Egito agora com o Benjamim. Então, quando José vê os irmãos, ele manda preparar um jantar para eles. Há uma mesa preparada para mim, na presença daqueles que são contra mim, é assim que eu luto as minhas guerras. Ele prepara um banquete para os irmãos, e ele pede: cadê o mais moço? E ele vê o mais moço, e ali a Bíblia diz que ele já quase não se aguenta de emoção, porque ele começa a chorar, ele tenta se conter, ele tenta esconder. Então ele tem um jantar com esses irmãos, ele tem um momento com eles, onde ele faz perguntas, ele inquire esses irmãos, e então ele libera esses irmãos para uma jornada de novo. Mas de novo ele tira uma casquinha, ele fala: bota a minha taça de prata dentro do saco do mais moço. Então eles vão regressar, e ele fala para os funcionários: agora vão lá e digam que eles me roubaram, e tragam eles de volta. E daí os funcionários dele vão lá, dizem tudo isso, fica toda uma situação: a gente não roubou nada, meu Deus do céu, a gente é inocente. E ele diz: não, no saco de quem eu encontrar vai se tornar meu escravo. E está justo no saco do Benjamim, dentro do saco de cereal dele, e daí já: não, agora o nosso pai vai matar nós. Os dois irmãos, meu Deus, vai dar ruim. Só que naquele momento, quando eles regressam e estão consertando, a Bíblia diz que algo acontece. Eu queria que você abrisse comigo agora no capítulo 45. Leia comigo aqui. Então José, não conseguindo se conter diante de todos os que estavam com ele, gritou: saiam todos da minha presença. Ele falou para os funcionários, e ninguém ficou com ele, quando José se deu a conhecer a seus irmãos. E levantou a voz em choro, de maneira que os egípcios o ouviam, e também a casa de Faraó. E disse a seus irmãos: eu sou José, meu pai ainda está vivo? E seus irmãos não lhe puderam responder, de tão assustados que ficaram diante dele. E José disse aos seus irmãos: agora cheguem perto de mim. E eles chegaram. Então ele disse: eu sou José, o irmão de vocês, que vocês venderam para o Egito. Agora, pois, não fiquem tristes, nem irritados contra vocês mesmos, por terem me vendido para cá, porque foi para a preservação da vida que Deus me enviou adiante de vocês. Porque já houve 2 anos de fome na terra, e ainda restam 5 anos, em que não haverá lavoura nem colheita. Deus me enviou adiante
diante de vocês, para que fosse conservado para vocês um remanescente na terra, e para que a vida de vocês fosse salva por meio de um grande livramento. Assim, não foram vocês que me enviaram para cá, e sim Deus, que fez de mim como que um pai de Faraó, e senhor de toda a sua casa, e como governador em toda a terra do Egito. Voltem depressa para junto do meu pai, e digam a ele: assim manda dizer o seu filho José: Deus me pôs por senhor em toda a terra do Egito. Venha para junto de mim, não demore. O Senhor habitará na terra de Gósen, estará perto de mim. O Senhor, os seus filhos, os filhos de seus filhos, os seus rebanhos, o seu gado e tudo que lhe pertence. Ali eu o sustentarei, porque ainda haverá 5 anos de fome. Do contrário, acabará empobrecendo o Senhor a sua casa e tudo que lhe pertence. Josué continuou: eis que vocês mesmos estão vendo, e meu irmão Benjamim vê também, que sou eu mesmo quem está falando com vocês. Anunciem a meu pai toda a minha glória no Egito, e tudo que vocês puderam ver. Vão depressa e tragam meu pai para cá. E lançando-se ao pescoço de seu irmão Benjamim, chorou, e abraçado com ele, Benjamim também chorou. José beijou todos os seus irmãos, e chorou abraçado com eles. Depois os seus irmãos falaram com ele. Queridos, eu quero rapidinho aqui, falar algo para você. Se tem uma história que nós poderíamos ver alguém que se vitimiza, que reclama, a culpa é da situação, a culpa é do governo, a culpa é do Bolsonaro, a culpa é do Lula, a culpa é do meu pai, a culpa é de vocês, seus irmãos, seus ingratos, seus filhos do demônio. Você acha que não existe isso na nossa vida hoje? Foi esse o coração de José? Eu sei que Deus que me enviou e permitiu tudo isso, porque Ele tinha um propósito na minha vida. Lembra daquele sonho que eu tinha? Ele não veio aqui, agora eu quero esfregar o sonho na cara de vocês. Não, lembra o que Deus me mostrou? Queridos, temos algo a aprender com o coração de José? Temos algo a aprender com a história que Deus tem nas nossas vidas, mesmo quando os nossos irmãos nos colocam em situações furadas? Agora eu quero que você esqueça irmãos biológicos, eu quero que você lembre que nós somos uma igreja e aqui existem irmãos e irmãs. Ainda que os meus irmãos me coloquem em furada, Deus esqueceu de mim? Ainda que eu passe por situações complicadas, a ponto de ser preso, caluniado, mentiram a meu respeito, Deus esqueceu de mim? O propósito de Deus pode ser parado na minha vida? Alguém pode impedir o que Deus sonhou para mim de acontecer? Nem o irmão que falou mal de mim? Nem o irmão que me caluniou? Nem o irmão que me odeia? Ah, querido, como nós precisamos aprender com esse coração? Como nós precisamos avançar como igreja com esse coração? Como nós precisamos ter esse entendimento? Deus, o que tu tens para mim, ninguém para, nem um irmão, nem alguém que pode tentar. Por quê? Porque os teus propósitos vão se cumprir. Mas você tem que lembrar que os processos não têm a ver com os outros, tem a ver com o que você precisa aprender na caminhada. Tem a ver com o quanto o teu caráter precisa ser forjado, tem a ver com o quanto você precisa perder algumas coisas, ou melhor, aprender para que saia do teu coração os dons que Deus te deu. O dom da administração, o dom sobrenatural só surgiu nos momentos mais difíceis. Você consegue perceber que mesmo na cadeia ele prosperou? Querido, eu queria que você avaliasse a tua vida hoje e pensasse se tem alguma situação que você está passando, que você estava culpando alguém. Eu estou passando isso por causa dele. Mentira, não tem nada a ver com ele. Deus, eu quero permanecer fiel no processo, porque eu quero que os teus dons surjam na minha vida, porque ninguém pode impedir o que tu sonhou e preparou para mim. Ninguém pode parar, ninguém pode. Queridos, eu creio num ambiente de igreja, numa cultura de igreja, aonde não há espaço para comparação de ministério, não há espaço para que eu olhe para uma pessoa e diga, cara, ele está aparecendo demais, vamos dar um jeito de falar mal dele, vamos dar um jeito de caluniar ele. Nossa, esse GC está multiplicando muito. Eu acho que ele tem coisa, acho que não é bem assim. Querido, não há espaço para isso. Por quê? Porque se Deus chamou aquele irmão, eu não vou conseguir parar o que Deus tem na vida dele. Assim como nenhum irmão pode parar o que Deus tem na minha vida. Assim, na igreja, se nós tivermos o coração de José, não há espaço para inveja, comparação, calúnia, difamação. Ainda que isso aconteça, ainda que isso surja, isso não
consegue me afetar. Queridos, por favor, entendam aqui o que eu quero dizer para você, porque mais do que apresentar um problema, eu quero apresentar para você uma solução, uma cultura que tem uma intenção clara. Nós cremos tanto nos propósitos de Deus, que nós não vamos ficar aqui só discutindo e não ter inveja, mas nós vamos agir pelo contrário do que os corações dos irmãos de José. Se alguém chegar para nós e falar: rapaz, Deus me mostrou algo grande a respeito da minha vida, eu quero ser o primeiro a dizer: rapaz, eu vou começar a orar contigo, porque eu quero ver você chegar nesse lugar aí, porque eu quero você alcançar isso daí, porque eu quero fazer parte disso. Olha, se alguém vai te caluniar, não sou eu, porque eu vou estar aqui do teu lado, segurando a tua mão, porque nós vamos avançar junto, porque nós vamos crescer junto, porque nós vamos viver tudo aquilo que Deus tem para as nossas vidas. Você consegue entender que como igreja, esse é o papel que Deus tem para nós? Querido, sonde o teu coração, porque você não é vítima de ninguém, você é no Senhor, aquilo que o Senhor quer que você seja. Ele te deu uma identidade de filho, separado, escolhido, e você vai viver tudo aquilo que Ele tem para ti, apenas permaneça fiel no processo. Sabe, eu queria dizer para você que não pode haver no nosso meio espaço para mágoa, não pode haver no nosso meio espaço para fofoca, não pode haver no nosso meio espaço para crítica, não pode haver no nosso meio espaço para mimimi, porque ainda que o Márcio tenha falado algo contra mim, o meu coração tem que ser de tal ponto maduro, a ponto de dizer: pai, eu vou dar o benefício da dúvida para o Márcio, porque eu acredito que ainda que ele fez isso para mim, ele não tem noção do que ele fez para mim. E Deus, eu acredito tanto, pai, que tu tem um propósito na vida do Márcio, que eu não vou só me ofender, mas eu vou orar pelo Márcio, para que ele chegue aonde o Senhor quer que ele chegue. Você está entendendo como isso inverte o jogo? Você está entendendo que isso te tira de vítima e te leva para um lugar de ação total? Você está entendendo que num ambiente desse, tem como um líder de GC não prosperar? Tem como um líder de departamento não prosperar? Não tem competição, não tem inveja, não tem comparação, ainda que o nosso coração lute com isso. Mas o fato é que eu vou dizer: ah não, coração, você está errado. Você está querendo se comparar? Não vou me comparar, eu vou começar a orar por esse irmão, porque eu quero que ele prospere. Eu quero que ele bombe. Senhor, eu quero ver esse departamento mais lotado. Eu quero ver o teatro aqui bombando, com peças que sejam referência nessa cidade. A galera das companhias de teatro vão vir aqui ver: meu Deus, cara, que galera excelente. Por quê? Porque nós não estamos lutando um com os outros, pelo contrário, nós estamos levantando os outros. Sabe, é olhar para o irmão, o supervisor da rede diz para o outro: ah, caramba, aquele supervisor já está com 5 grupos e eu reduzi para 2. Ah, miserável, tem que falar mal dele, sei lá, para que ninguém veja o meu problema, eu vou começar a caluniar ele. Não, querido, você vai começar a dizer: Deus, ele está com 5, dá 10 para ele, porque eu creio na vida dele, e eu creio que o Senhor quer fazer, porque eu também sei que ninguém pode impedir o que tu quer fazer na minha vida, ainda que agora eu reduzi, ainda que eu estou preso, ainda que eu estou caluniado, ainda que está dando tudo ruim, eu sei que ninguém pode impedir os teus propósitos na minha vida. Querido, você crê nisso? Você crê nisso? Porque eu creio nessa cultura e nessa igreja, eu creio nesse ambiente, um ambiente que promove pessoas, um ambiente de gente bem resolvida, que tem identidade curada em Jesus, que não precisa criticar, nem falar mal de ninguém, que não senta na mesa para ficar falando: olha, na outra igreja está rolando isso, na aba não rola assim, mas lá na igreja do fulano, não precisa disso, querido. A gente tem que orar e dizer: Senhor, que todas as igrejas em Blumenau prosperem, que todas avancem, porque não é o meu e o teu reino, querido, é o reino de Deus. Ah, Deus nos dá uma identidade curada como a de José, nos dá, isso é lindo e romântico, mas na prática não é assim que funciona. Eu quero chamar você para confrontar o teu coração, querido, e eu não estou falando para você sem ter passado por situações assim na minha vida. Nosso caráter, o nosso coração, ele é tratado nesse processo. É quando no meio do processo parece que o meu amigo está despontando mais do que eu estou ficando para trás, tudo que eu estou liderando está dando errado, e aí, eu continuo firme? Consigo descansar no fato de que Deus preparou algo para mim e ninguém pode roubar, ninguém pode impedir? Consigo servir o meu irmão do outro GC, do outro departamento, da outra rede, do outro ministério, ainda que ele está indo melhor que eu? Ainda que ele está recebendo glória e eu não? Ainda que ele está sendo elogiado e eu não?
Esse é o coração que Deus quer para mim e para você. Porque se você entender, aí faz parte do processo que Deus está te curando. Aí faz parte do processo de restaurar a visão, receber a cura, receber a unção de ousadia. Não é uma unção que vem milagrosamente sem um processo, mas é uma unção que vem dizendo: Deus, eu sou tão maduro que eu estou aguentando prisão, calúnia, mentira e os processos mais dolorosos, mas eu ainda continuo sendo teu servo fiel e acreditando no que tu tens para nós. Sabe, o meu tempo está acabando e eu queria ter um tempinho de oração com você ainda, mas eu queria dar só um exemplo para você. Quando eu saí de Blumenau e fui para Curitiba, 5 anos atrás, eu carregava algumas coisas, eu vou me expor para você aqui. Uma das coisas que eu carregava era o seguinte: certas coisas que eu estou vivendo e lugares que eu estou ocupando, eu não estou ocupando porque eu fui chamado pelo Senhor, eu estou ocupando só porque eu sou filho do pastor. Eu carregava um pouco disso. Era uma situação assim: é filho do pastor Haroldo, por isso que botaram ele lá, né? Nepotismo, gospel, isso daí, né? Arrumaram uma vaguinha para ele. Eu carregava um pouco disso, eu ouvi pessoas falarem isso e eu carreguei um pouco disso. E o Senhor precisou me tirar daqui, me levar para Curitiba, e no dia da minha despedida, nós estávamos no retiro de jovens, a Verônica de Porto Alegre orou na minha cabeça e disse: Tiago, eu estou te tirando daqui, porque eu vou te revelar como eu te chamei, eu te escolhi, eu te separei. Aquilo para mim não fazia nem sentido. Deus cuidou de cada detalhe, não dá tempo de eu contar tudo para você. Mas algo começou a acontecer. Quando eu chego em Curitiba, eu chego pianinho, porque lá eu não sou filho de ninguém, né? Lá eu vou ter que servir, trabalhar e vamos para cima. Mas nesse momento, o Senhor começou a mostrar que coisas começaram a prosperar na minha mão. Querido, eu não estou dizendo isso para glória minha, é para a glória de Deus, porque foi Ele que me chamou, não fui eu. Se dependesse de mim, tinha estragado tudo. Mas o fato é que Deus falou: Tiago, eu quero mostrar para você. Então a gente assumiu um GC, querido. Eu saí daqui liderando 2 GCs que tinha multiplicado, para voltar para lá, para frequentar um GC. Aí você pensa: miséria, estou retrocedendo. Não estou não, Senhor, eu vim aqui para aprender e para servir, porque o que tu tem para mim ninguém pode impedir. Ainda que eu não tinha uma convicção plena, eu tinha no coração essa certeza: Deus, eu sei que eu vou viver tudo que tem para mim, eu nem consigo olhar tudo que é, mas eu sei que eu vou viver. Daí a gente começou de novo. Aí o Kleber, na época, ele liderava o Na Real e era o pastor da Rede Branca, não era pastor ainda, era o líder da Rede Branca lá. E eu fui: Kleber, o que você precisa? Cara, vem no meu GC, que eu vou precisar multiplicar para virar supervisor e eu vou precisar que alguém assuma, você topa? Bora, cara, vamos lá, eu quero te servir, quero andar contigo, vamos ser parceiro. Queridos, a gente assumiu um GC, multiplicamos para o terceiro, nos tornamos supervisores, os nossos GCs viraram 5, mais do que isso, o Kleber, eu quero honrar a vida dele aqui, talvez um dia ele assista esse troço, talvez não sei, mas eu quero honrar a vida dele. Por quê? Porque o Kleber podia ter dito: esse alemãozinho aí vai roubar meu lugar. Nunca aconteceu isso. Em um momento ele vinha, querido, você consegue imaginar o que eu aprendi com o coração desse pastor? A ponto de cultos que o pastor Adilson botava a gente para pregar, e eu ia subir para pregar, e ele chegava em mim antes do culto, e botava a mão no meu peito e dizia: mano, sobe lá e entrega o que Deus colocou, porque eu creio muito no que Ele derramou sobre a tua vida. Você está entendendo a cultura que eu estou falando para você? Não tem competição, Deus deu algo para ti, então eu creio tanto, agora sobe lá e faz o que tem que fazer, porque Deus está contigo, e eu estou ansioso para ser abençoado pela tua vida. Querido, eu queria ver um líder de GC chegando no outro e dizendo: rapaz, eu estou orando para o teu GC multiplicar, o meu, eu estou orando mais, mas está ruim, mas o teu eu quero ver logo, sabe? É um supervisor fazendo isso com o outro, um pastor fazendo isso com o outro, porque não tem quem prega melhor ou não. Deus derramou algo sobre você, é único, é teu, e ninguém pode tirar. Saiba disso, convicto disso, tenha certeza disso, descanse nisso, e honre e sirva quem está do teu lado, porque nesse processo Deus te levanta. Sabe, comece a orar por aqueles que você está vendo que estão despontando, e no teu coração pode haver competição. Você diz: morra, coração, porque não vou entrar nessa, eu vou viver o que Deus tem para mim. Eu creio nisso. Por isso eu queria que você ficasse de pé aqui. José passou por um processo de 13 anos, querido. Mas eu já vi algumas pessoas que estão 30, 40 anos no processo e ainda não entenderam. Mas eu não quero isso sobre a tua vida. Eu não quero isso sobre você.
Se você for fiel o suficiente para aguentar o tranco, aguentar os processos e poder celebrar e se alegrar, mesmo quando tudo está dando errado para você e está dando tudo certo para o outro, mesmo quando a rede do outro está crescendo e a minha parece que está passando por uma fase de retroceder, mesmo quando o departamento do outro está bombando e o meu parece que ninguém quer vir servir, você consegue passar por esses processos?